Olá, benditos! Neste capítulo, vocês notarão que, embora esses eventos já tenham sido vistos em Mateus e Marcos, Lucas, com seu olhar clínico e sensível, adiciona camadas profundas sobre a autoridade de Jesus e a resposta humana. Fique atento aos detalhes e vamos para mais um capítulo da nossa série. O capítulo começa no lago de Genezaré, ou Mar de Tiberíades. Esses eram os outros nomes pelos quais era conhecido o famoso Mar da Galileia. A multidão apertava Jesus de modo que ele entrou no barco de Simão Pedro, que estava ali atracado, enquanto ele e seus companheiros lavavam as redes. Jesus assentou-se no barco e dali ensinava a multidão. Enquanto os outros evangelistas focam no chamado imediato, Lucas conta os detalhes do cansaço de Pedro e seus companheiros depois de trabalhar a noite toda na pescaria, pois a noite era o melhor horário, mas sem nenhum sucesso. Jesus então ordena que eles lancem as redes em águas profundas, que era um lugar de maior risco e onde a técnica comum já havia falhado. O milagre acontece quando Pedro decide que a palavra de Jesus é mais importante do que sua experiência profissional. A reação de Pedro é o ponto alto aqui. Ele não celebra a riqueza dos peixes, mas reconhece sua própria pecaminosidade diante da santidade de Cristo. Para Lucas, o encontro com Jesus sempre gera uma profunda autoconsciência. Quando Jesus diz não temas, ele está fazendo um convite para Pedro sair do pavor do julgamento e entrar na confiança da missão. Deus não revela seu poder para nos assustar, mas para nos capacitar. E então acontece uma reviravolta nessa história. Pedro e seus sócios, Tiago e João, acabavam de alcançar o ápice de suas carreiras com aquela pescaria gigante. Mas, em vez de desfrutarem do lucro, eles escolhem seguir Jesus. Eles entenderam que o dono da bênção era muito mais importante do que a bênção que estava nas redes. Em seguida, o texto nos apresenta o leproso. Lucas, como médico, acrescenta a informação de que o homem estava cheio de lepra, o que significa um estágio avançado e terminal. O toque de Jesus é o foco aqui. Ele não apenas cura, mas também restaura o pertencimento social de alguém que a medicina da época já havia descartado. Nos versículos 15 e 16, vemos um contraste impressionante. De um lado, as multidões ansiosas buscando ouvir os ensinamentos de Jesus e ser curadas por ele. Do outro lado, Jesus buscando o silêncio. Ele nos ensina que o segredo de uma vida pública poderosa é uma vida particular de oração profunda. Quando alcançava o ápice do seu reconhecimento público, Jesus escolhia a invisibilidade do deserto para conversar com o Pai. Logo depois, vemos a cura do paralítico. Enquanto em Marcos o destaque é a persistência dos amigos que abrem o telhado para descer o amigo até a presença de Jesus, em Lucas o foco central se desloca para o debate sobre o perdão e a identidade de Jesus. Ele prova sua autoridade divina ao tratar o invisível, isto é, o pecado, por meio do visível, a paralisia. Ao curar o corpo do paralítico com uma demonstração de poder prático, Jesus deixa a oposição religiosa sem palavras. Com isso, ele prova que aquele que tem poder sobre a doença física é o mesmo que detém a autoridade para restaurar a alma. Se Marcos nos mostra o tamanho da fé dos amigos, Lucas nos convida a olhar para o tamanho da autoridade do médico. Nos versículos 27 a 31, vemos o chamado de Levi, também conhecido como Mateus, um cobrador de impostos. Para o público da época, Levi não era apenas um funcionário público, mas um colaborador dos romanos e um pecador oficial aos olhos dos religiosos. O convite de Jesus para Levi segui-lo é um ato de escândalo para os fariseus, mas de profunda misericórdia para Levi, que imediatamente deixa tudo para trás. Levi celebra sua nova vida com um grande banquete na sua casa, reunindo outros amigos, tanto cobradores de impostos quanto marginalizados.
Ao verem Jesus comendo com esse grupo, os fariseus e os escribas questionam sua conduta, mas a resposta de Jesus resume sua missão. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus usa essa metáfora médica, muito apropriada para o Evangelho de Lucas, por sinal, para explicar que o pecado é uma doença e ele é o único tratamento eficaz. A última parte desse capítulo é vital para mostrar que a presença de Jesus inaugura um tempo completamente novo. Ele é questionado sobre o porquê de seus discípulos comerem e beberem, enquanto os discípulos de João Batista e dos fariseus jejuavam com frequência. Jesus responde com a metáfora das bodas. Ele é o noivo e seus discípulos são os convidados. Não faz sentido jejuar, que era um sinal de tristeza ou de espera, enquanto o noivo está presente. É tempo de celebração, não de luto. Para aprofundar a explicação, Jesus usa duas ilustrações do cotidiano da época: o remendo novo em roupa velha e o vinho novo em odres velhos. Ele explica que tentar encaixar sua mensagem de graça e liberdade nas velhas estruturas do legalismo religioso seria um erro. O remendo novo encolheria e rasgaria o tecido velho. O vinho novo, ao fermentar, explodiria os odres de couro já ressecados e rígidos. E então ele encerra com uma observação realista. Quem está acostumado com o vinho velho, ou seja, as tradições antigas, dificilmente aceita o novo de imediato, dizendo que o vinho velho é melhor. Com isso, ele alerta que o maior obstáculo para a transformação que ele oferece é o apego excessivo às formas do passado que já perderam a vida. Enfim, Jesus não veio apenas para reformar a religião antiga com alguns remendos. Ele veio para trazer uma vida completamente nova que exige de nós um coração flexível como um odre novo. O próximo capítulo nos reserva um dos momentos mais tensos e brilhantes do Evangelho. Jesus desafia os donos da religião no dia do sábado e define de uma vez por todas quem são os verdadeiros abençoados no seu reino. E se os milagres nos impressionam, os seus ensinamentos vão nos desafiar. Eu encontro vocês amanhã aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.